Gordura visceral, como eliminar? Pergunta difícil, tema complexo, vamos tentar ser direto no ponto aqui. Gordura visceral é a gordura que envolve nossas vísceras para sustentação e absorção de impacto, mas o excesso dela está associado com várias doenças. Está associado com diabetes, principalmente, está associado com doenças cardiovasculares, muito também. Está associado com doenças neurodegenerativas e até câncer. Então, o trabalho para buscar uma diminuição da circunferência de cintura, essa avaliação da circunferência de cintura talvez seja o exame mais interessante para você acompanhar ao longo de uma intervenção aí com o objetivo de emagrecimento e melhora de saúde. Tá? Porque tudo que você conseguir abaixar na sua circunferência de cintura vai se refletir em melhoras dos seus exames e melhora também da sua qualidade de vida, sua sensação de bem-estar. Então, se a gordura visceral está muito relacionada com diabetes, então ela está relacionada com o controle da glicemia. Se vocês sabem, o diabetes é a insensibilidade à insulina. O corpo se torna insensível à insulina, porque a pessoa vem consumindo muita glicose aí, é uma forma de se defender. Então, consequentemente, há uma liberação maior de insulina pelo pâncreas. E o principal exame que te fala de uma condição metabólica nesse espectro, que eu considero um espectro diabetes, é um espectro. Você vai ficando diabético até chegar num nível que eles falam, ó, você está diabético. Mas é um espectro. E normalmente começa com a pessoa aumentando os níveis de insulina de jejum. É o exame que antes vai te falar se você está caminhando para o diabetes ou não. Por isso, a insulina de jejum, para mim, é o exame mais importante para você saber a condição metabólica de uma pessoa. Tá? Então, todo mundo deveria ter, e os médicos não pedem muito, mas deveria ter em todo check-up. Quanto maior a sua insulina de jejum, isso mais fala o quanto mais o seu corpo está resistente à insulina. Se você tiver com a insulina de jejum muito alta, é porque a insulina não está agindo direito no seu corpo. Está precisando de muita para fazer o que o seu corpo deseja. Então a insulina de jejum, ela acima de 5 não é ideal. O ideal é abaixo de 5, o mais perto de 3 possível. O último estudo que eu vi, deve ter uns 4 anos que foi feito, a média do americano era 9. Tá? E normalmente as pessoas que estão com sobrepeso e circunferência de cintura larga estão com hiperinsulinemia. Tá? Então eu focaria em baixar a insulina. E como é que a gente faz isso? Porque eu tenho que te dar uma forma prática, né? É minimizando o consumo de carboidratos de alto índice glicêmico. Então vamos listar: pães, bolos e massas, açúcares e doces e frutas doces. Esses, né, os alimentos que os farináceos, né, que muitas vezes vão ser salgados, pães, eles têm a ação igualzinha de açúcar da goela para baixo. Ele pode ser salgado, mas ele vai agir igual açúcar. Tá? Então as farinhas e os açúcares. Mas também uma coisa que poucas pessoas sabem: os óleos vegetais refinados, eles vão tornando a pessoa diabética ao longo do tempo. E talvez a crise do diabetes atual seja devido aos óleos vegetais refinados. O nosso corpo ele precisa de ácidos graxos específicos para fazer parede das nossas células. Ele precisa de ômega 6 e ômega 3. Quando o balance desses dois está quebrado para ômega 6, como é que você consegue isso? Comendo muito óleo vegetal. Óleo vegetal é puro ômega 6, ácido linoleico, que é uma gordura que o nosso corpo, inclusive, utiliza para processos inflamatórios. O ômega 3 é o contrário, ele também faz parede celular e utiliza para processos anti-inflamatórios. A gente precisa dos dois. Só que os óleos vegetais trouxe um desbalanceamento na ingestão de ômega 6 para ômega 3 na população. E quando o nosso corpo
faz mais células utilizando ômega 6, essa célula ela é resistente à insulina. Quanto mais ômega 6 tem no seu corpo para formar células, mais o seu corpo é resistente à insulina. Tá? Inclusive, um rato, se você alimentar ele desde novo com ratos e macacos com óleo vegetal refinado, ele vai ter mais gordura visceral, vai ser mais resistente à insulina. Tá? Então, abolir óleos vegetais da sua vida, né? Aí, particularmente, eu gosto muito do mel cru e de frutas como fonte de carboidrato, açúcar bons. Eu acho que isso aí não deixa ninguém diabético, mas quem já está com desregulação, é bom evitar até regular esse hormônio, insulina. Beleza? Então, as dicas para você atuar na insulina. Outro hormônio importante que está associado com gordura visceral, cortisol. Cortisol elevado, apesar do cortisol ser um hormônio para catabolismo, que está associado à queima, o cortisol elevado cronicamente, ele, além de abaixar o metabolismo, tende a abaixar o funcionamento da tireoide, ele tende a abaixar o metabolismo e manter uns níveis de açúcar no sangue um pouco mais elevados. Essa condição metabólica favorece a deposição de gordura visceral. Tá? Então, como é que a gente faz para baixar o cortisol? O cortisol, a gente precisa de ter uma sensação de que não está numa luta todo dia. Então, você não pode estar estressado. Tipo, um trabalho muito estressante, com muita exigência, muita pressão, chefe chato, qualquer coisa assim, vai elevar seu estresse, porque você está sendo cobrado, tem que ir para ação, né? Mas o estresse também pode ser de uma pessoa que desempregada e está estressada porque está desempregada. Isso pode subir o cortisol dela se ela fica muito estressada. Então, o controle interno de estresse, do que eu falo é questão de mindset, dessa parte psicológica, pode ser feito inclusive com um terapeuta. Mas é tentar controlar esse estresse interno seu, mas também dormir bem. Dormir mal, a gente sabe, aumenta o estresse. Uma pessoa que não dormiu bem, ela no dia seguinte ela tem a percepção de que as coisas são mais difíceis. E isso, ao longo do tempo, vira uma bola de neve e a pessoa vai entrar numa luta diária. Então, dormir bem é bastante importante aí para controle de estresse, para manter o cortisol baixo. Outra dica para baixar o cortisol é não expor a luz branca, ou luz artificial, luz LED, após anoitecer. Porque quando o sol se põe, é uma sinalização para o nosso corpo a baixar os níveis de cortisol e produzir melatonina para a gente ficar com sono e dormir. Se você fica se expondo à luz branca, o seu cérebro não entende que a noite chegou, então você não vai ter o abaixamento do cortisol noturno. E se você mantém seu cortisol, ele sempre será mais alto pela manhã, e é certo ele ser alto pela manhã, e depois cair bastante à noite. Se você mantém ele mais alto, você está estressando o seu organismo. Beleza? Outra coisa associada com gordura visceral, aumento dos níveis de estrogênio e diminuição dos níveis de testosterona. A gordura visceral, ela produz uma enzima chamada aromatase que converte a testosterona em estrogênio. Quanto mais gordura visceral, mais a tendência de conversão de testosterona em estrogênio. E a testosterona, a gente bem sabe, é o hormônio que aumenta a massa muscular e diminui o tecido adiposo. O estrogênio é um hormônio que favorece um maior acúmulo de tecido adiposo. Então, estratégias de aumento da testosterona são muito interessantes. Confira os vídeos da minha série Testosterona Acima de 1000. Fiz 3 vídeos, tá no canal aí, sobre a testosterona. Então, tudo que você puder fazer para aumentar a sua testosterona, vamos listar aqui. Não comer óleo vegetal refinado, dormir bem, engajar em treinamento de força, tá? O que mais? Comer muita gordura de origem animal, né? Ter um estilo de vida, para os homens principalmente, né? Masculino, né?
Fortalecer o masculino em você é importante, né? Que isso é mais complexo, vou deixar para um próximo vídeo. E também você pode fazer o exame de aromatização, né? Você pode medir o seu estradiol, a sua testosterona, para ver se você está com uma relação boa e atuar em cima disso aí, seguindo as orientações do vídeo, testosterona acima de 1000. Beleza? Então, mais uma coisa que eu tenho que falar. Para a gente queimar, né, para a gente gastar os nossos estoques, é importante realizar uma restrição calórica. Mas eu sou totalmente contra esse lance de ficar contando caloria. Eu acho que a dieta ela tem que ser, primeiramente, nutritiva. Então, densidade nutricional é mais importante que caloria. Quando você dá densidade nutricional para o organismo, até passar fome é mais fácil. Então, focar em densidade nutricional, eu não sei se eu já tenho vídeo aí, então eu vou falar rapidamente. Os alimentos mais nutritivos do mundo, vísceras, 5 vezes mais nutritivo que o segundo lugar, que são ovos, depois vem as carnes, depois laticínios integrais em quarto lugar. Então, os alimentos mais nutritivos do mundo são todos de origem animal, tá? Então, se você favorecer suas calorias em alimentos nutritivos, isso tende a acelerar o seu metabolismo. E os micronutrientes que dão a densidade nutricional desses alimentos, eles também sinalizam saciedade. São alimentos que têm uma boa caloria, têm boa quantidade de energia, mas têm muito nutriente. Então ele gera saciedade, gera aumento do seu metabolismo, com isso você fica muito mais fácil queimar, tá certo? Evitar, então, também alimentos ricos em energia e baixos em nutrientes. Vamos dar exemplo aí, frutas, grãos, tubérculos, isso eu estou falando dos bons, né? Porque biscoito, pão, isso não tem nutriente nenhum, só tem caloria, e caloria ruim, que vira gordura. Mas falando dos alimentos bons, evitar alimentos como grãos e tubérculos, que tem muita energia e tem pouco nutriente, não acelera o seu metabolismo. Com isso, você vai conseguir fazer uma restrição calórica e perder a linha de cintura. Então, para você comer junto com suas vísceras, suas carnes, seus ovos e seus laticínios integrais, artesanais, favoreça legumes aéreos e folhosos que não têm caloria, certo? Essa é uma boa maneira, inclusive se você fizer só isso, comer só dessa forma, só carnes, legumes aéreos, você vai entrar numa dieta cetogênica, que é uma das melhores dietas para emagrecimento e perda de gordura visceral. Beleza? Se curtiu o vídeo e a informação, segue, curte, compartilha, ativa o sininho, isso é uma maneira de expressar sua gratidão e até o próximo vídeo.